E eu acredito que mais do que nós passamos 2 dias conferindo o Espírito Santo, nós passamos 2 dias sendo conferidos por Ele. Amém? Quem aqui recebeu um raio-x de Deus, um alinhamento durante esses 2 dias? Porque Deus, Ele não quer ser estudado, meu irmão. Deus não quer ser estudado, que a gente coloque Ele sobre uma maca, coloque o Espírito Santo sobre uma maca, e fique ali destrinchando Ele. Ele é o Criador, nós somos a criatura. A nossa intenção, meu irmão, é relacionamento. Amém? A conferência foi uma oportunidade para estimular você a desenvolver um relacionamento com Deus com relação ao Espírito Santo. Eu costumo dizer que não sou eu que leio a Bíblia, é a Bíblia que me lê. Amém? Eu não quero ser conhecido como um grande estudioso da palavra de Deus, mas eu quero ser conhecido como alguém que todas as vezes que olha para a Escritura é transformado por ela, que toda vez que olha para o espelho da palavra de Deus encontra um padrão a ser perseguido, né, e é desafiado a deixar coisas para trás que não tem nada a ver com esse padrão. Então eu não quero ser um mero leitor da Bíblia. Eu quero que a Bíblia me leia. Por quê? Porque a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. Amém? A Bíblia é Jesus. As Escrituras é Jesus. A Bíblia diz que Ele é o Verbo. Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus. Então eu quero, ao ler as Escrituras, ver o autor me transformando. Quantos querem isso? Assim como eu também quero falar do Espírito Santo e ser transformado por Ele. Como eu estava dizendo, na conferência nós tivemos experiências com o Espírito, mas o desafio, a chamada dos filhos de Deus não é aqueles que têm experiências com o Espírito são filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas é possível que pessoas que ainda não tenham se convertido, ainda não tenham se tornado filho de Deus, porque nós sabemos que você precisa nascer de novo em Jesus Cristo para ser filho de Deus. Quantos sabem disso? Mas é possível que pessoas que não nasceram de novo tenham experiências com o Espírito de Deus. Ou seja, não é garantia que você é um filho de Deus, porque você tem experiências com o Espírito de Deus. Num ambiente desse de conferência ou num ambiente de culto, é muito comum as pessoas serem tocadas pela glória de Deus por tabela. Como assim, pastor? Alguém está transbordando. Quando o cálice transborda, quem está perto é tocado também. Mas não quer dizer que quem está do lado está cheio. Quantos entenderam o que eu disse? O cálice transborda e toca, né? Tem gente que é curado numa conferência, volta a andar, sai da cadeira de roda e durante a semana continua sendo a mesma pessoa, nunca mais volta na igreja. Tem pessoas que têm experiências com Deus de cair, orar em outras, subir na parede, plantar a bananeira, né? Sentir toque, sentir arrepio, diversas experiências, e ainda assim, durante a semana continuam sendo as mesmas pessoas. Quando Jesus está no Getsemane, e os soldados chegam para prendê-lo, eles perguntam quem naquele lugar ali era Jesus. E Jesus diz: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, a Bíblia diz que os soldados caem no chão. E os soldados eram convertidos, sim ou não? Não, mas eles caíram igual o povo cai na igreja. Tudo bem, eu não estou dizendo que cair não é de Deus. Eu só estou dizendo que não há respaldo para dizer que você é filho de Deus. Eles tiveram uma experiência não sendo filhos de Deus que nós temos hoje. Então é possível que as pessoas tenham diversas experiências e ainda assim não sejam filhos de Deus. Mas qual é a característica dos filhos de Deus? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Eles não vivem de experiências, eles vivem de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Então, por isso, propositalmente, nós decidimos acabar a conferência, mas continuar uma série de mensagens sobre o Espírito Santo.
para desafiar você, pegar o fogo que queimou no teu coração na conferência e manter a chama viva. Amém? As experiências, como nós ensinamos aqui à tarde na conferência, as experiências elas são toda experiência carrega uma carga profética para animar e fortalecer você. Então a experiência é um boom. Amém? A experiência é como a molinha que vem aqui, vai até o final, aí você senta na mola, ela joga você lá na frente. Mas se você não bater a asa, vai cair. Quantos entenderam o que eu disse? Quantos entenderam o que eu disse? Se você pegar o pato, né? Imagina essa cena estranha. Você pegar o pato e botar ele numa catapulta, você vai puxar. Quando você soltar o pato, na hora que chegar lá no alto, ele vai se virar. E ele vai voar. Se você fizer isso com a galinha, vai dar errado. Ela tem asa, mas não sabe usar a asa que tem, né? Aí a galinha vai cair. Se você fizer isso com o cachorro, ele vai se machucar. Então, querido, a experiência é essa catapulta. Mas você tem que bater a sua asa, amém? E o que é isso? É uma vida diária, tendo o mesmo interesse que você teve nas experiências, tendo na pessoa do Espírito, de conhecê-lo todos os dias. Amém? Então essa série é sobre isso. Acho que você já aprendeu alguma coisa. Amém? Quantos já foram abençoados aqui agora nessa introdução? Gênesis 8, verso 1 em diante. O tema da mensagem de hoje é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. Deus lembrou-se então de Noé e todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas do Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia este ficou voando ao redor, por todo lado. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar. Preste atenção aqui a partir do verso 9. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os seus pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por este motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou a pomba outra vez. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não voltou mais para Noé. Pastor, você vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito, e você está contando a história de Noé? Hora nenhuma eu vi citar o Espírito Santo aqui. Como assim? Como que você não viu? Né? Olha o Espírito Santo aqui o tempo todo nessa história maravilhosa. Eu quero que você entenda, meu irmão, que eu quero fazer uma pequena analogia aqui, e você vai encontrar o Espírito Santo na história da arca, na história. Eu quero que você imagine a arca como sendo o céu. E eu quero que você pense em Noé como sendo Deus, ok? A arca é o céu, Noé é Deus, e as águas que cobrem a terra é a terra mesmo, é a condição da terra. Qual era a condição na terra? Qual era a condição da terra nesse cenário aqui? A terra estava com águas
até sobre os montes, mas além de águas, o que tinha sobre as águas? Bicho morto, sim ou não? Gente morta, podridão. Eu quero que você entenda que esse cenário é o cenário da velha aliança. Esse cenário é o cenário da velha aliança. O homem estava morto e separado de Deus. O homem não tinha condições, por causa da sua podridão, por causa do pecado, por causa da iniquidade, condições de ter relacionamento com um Deus santo. A condição do Velho Testamento é exatamente essa: morte para todo lado. Tanto é isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Só tinha gente em pecado, só tinha gente em condições de iniquidade, só tinha gente morta, incapaz. Morte aqui eu quero que você entenda que é no sentido de separação de Deus. Isso aqui é um valor espiritual muito forte, porque se morte é separação de Deus, então quer dizer que toda morte física e emocional começa no que realmente é morte, que é sermos separados de Deus. Porque no Éden o homem era eterno, porque ele vivia eterno em vida natural, não iria passar pela morte, não estava sujeito a enfermidades, porque ele andava em comunhão plena com Deus. O que sustentava a saúde emocional, a saúde física do homem? A presença de Deus. Quando a conexão foi quebrada por causa do pecado, aí sim o homem agora está condicionado a adoecer, agora o homem está condicionado a morrer. Então entenda que todo tipo de morte é proveniente da morte com relação a ser separado de Deus, ok? Então essa era a condição da velha aliança, o homem estava separado de Deus, então era um contexto de morte, não havia um justo sequer. Então imagina agora, a nossa arca é o céu, Deus é Abraão, e Deus, Abraão, de onde eu tirei Abraão, gente? Vocês nem para me corrigir, gente, pode corrigir o pregador quando ele estiver viajando. Noé, desculpa. Deus é Noé. Quando Noé abre a janela, pela primeira vez ele solta um corvo, e esse corvo ele fica andando de um lado para o outro e nem sequer ousa voar para longe para poder buscar algum tipo de abrigo. Aí Noé decide soltar uma pomba. Noé decide soltar uma pomba. Quando ele solta essa pomba, ele solta a pomba buscando qual objetivo, gente? Buscando que a pomba pousasse em algum lugar. Se a pomba pousasse em algum lugar, significa então que existe algum monte para ele poder estacionar a sua arca. Mas ele solta a pomba ela voa e volta para a arca de novo. Essa é a condição do Espírito Santo, é a dispensação do Espírito Santo na velha aliança. Por que a pomba não pousou em lugar nenhum? Pastor, porque não tinha gente morta. Tinha gente morta, tinha bicho morto para ela ficar pousada sobre. Mas por que ela não parou sobre isso? Sobre nenhum desses bichos mortos? Porque o Espírito Santo jamais vai habitar num contexto de morte. Não havia um justo, só havia morte. Então a pomba não achou morada. Quando nós olhamos para a velha aliança, nós vemos o Espírito Santo fazendo coisas, mas sem habitar na vida de ninguém. Nenhum dos homens da velha aliança foram habitações do Espírito Santo, porque nenhum deles tinha um lugar para essa habitação. Pode Deus habitar com o impuro? Pode Deus habitar com o injusto? De maneira nenhuma. Então o Espírito Santo fazia as coisas, mas sempre voltava para o céu. O Espírito Santo realizava o que tinha que realizar, mas sempre voltava para o céu, porque não havia ninho para ele aqui na terra, não havia repouso. Aí o nosso amigo Noé, que está representando Deus, ele solta a arca pela segunda vez. Solta a arca, misericórdia, é o sono, é a fome. Ele solta a pomba. O nosso amigo Noé solta a pomba pela segunda vez. Nessa segunda vez acontece algo extraordinário. A pomba voa e ela volta. Ela volta com uma folha de oliveira no bico. Quantos sabem que a oliveira não é uma grande árvore, né? Tem muita árvore maior do que a oliveira, gente. Um eucalipto, por exemplo, uma sequoia. Quantas árvores nós conhecemos que é muito maior
do que uma oliveira. Então era muito mais fácil, se Deus não quisesse nos ensinar alguma coisa, se não houvesse uma revelação poderosa aqui nesse texto, era muito mais óbvio trazer qualquer folha. Então você tem que ler a palavra de Deus buscando Jesus, buscando a nova aliança na velha o tempo todo, porque está aqui. Por que não voltou com uma folha de eucalipto, gente? Porque é muito mais fácil. Voltou com uma folha de oliveira. O que é a oliveira, gente? Qual é o fruto da oliveira, gente? Misericórdia. Qual é o fruto da oliveira? Azeitona. Azeitona. O que faz com a azeitona? Azeite. Óleo. Amém. É isso que faz com a azeitona. Então a oliveira aponta o quê? Aponta unção. Aponta apoderamento. Então a pomba volta com uma oliveira no bico. E olha que coisa linda. Quando Jesus vai ser batizado, nós vamos descobrir aonde. Aonde que essa pomba achou essa oliveira, gente? Aonde que ela achou? Se a terra inteira, se as outras árvores estavam cobertas, aonde que tinha uma oliveira? Será que essa pomba estava andando por ali ou ela foi num lugar mais longe? Ela foi no futuro. Como Deus fez isso, eu não sei. Mas eu sei que Ele está nos ensinando algo, meu irmão. Porque quando Jesus foi ser batizado, o Espírito Santo poderia ter descido sobre ele de forma corpórea, com qualquer outra forma. Mas ele decidiu descer sobre Jesus em forma de uma pomba. E a pomba veio sobre Jesus. Então um sinal chegou no céu. Qual sinal que chegou no céu? O mesmo que chegou para Noé. Achamos um tipo de terra. Achamos um lugar seguro. Achamos um lugar para repousar. E que lugar é esse? Deus não procurava um justo? Quem é o justo? Jesus. A pomba foi lá no futuro, foi lá na nova aliança e voltou trazendo Jesus no bico, dizendo: há esperança, há um justo sobre a terra. E essa pomba ficou quanto tempo sobre Jesus? Durante 3 anos. Durante 3 anos, o Espírito Santo ficou sobre Jesus, realizando sinais e maravilhas. Mas Noé, o nosso Noé, solta a pomba a 3ª vez. E algo incrível acontece. Ele solta a pomba e a pomba não volta mais. Por quê? Porque aqui se inicia o ministério do Espírito Santo. Por que a pomba não voltou mais? Por que ela não permaneceu em Jesus? Jesus mesmo disse. Por que a pomba não permaneceu em Jesus aqui na terra? Jesus mesmo disse. Os discípulos falaram para ele: mestre, fica com a gente, não vai não, fica aqui, para de falar esse negócio que você vai morrer e vai ressuscitar no 3º dia. Para com esse negócio de falar de morte, que vai deixar a gente. Se eu não for, eu não poderei enviar para vocês o Consolador. Se o Espírito Santo fica em mim, ele fica retido. E essa não é a intenção de Deus. A intenção do Pai não é que eu aqui na terra seja um canal do Espírito Santo. A intenção do Pai é que o Espírito transforme vocês para que vocês sejam o ninho do Espírito Santo aqui na terra. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus e voltou aos céus. Assim como a pomba voltou, o Espírito Santo voltou aos céus com uma mensagem: há um justo, há esperança para a humanidade. E a 3ª vez que ele é enviado, ele não volta mais. Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 14, verso 16. João capítulo 14, verso 16. Olha a declaração de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, ou seja, está aqui em mim, e estará em... Olha a diferença. Hoje ele habita no meio de vocês, por meio da pessoa de quem? De Jesus. Mas vai chegar um tempo que ele estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. O que Jesus está falando aqui?
Jesus está passando o bastão do ministério dele. Jesus está dizendo quem vai continuar o trabalho da redenção do homem, da transformação da terra, a redenção de todas as coisas. Quem vai continuar esse trabalho? Ele está dizendo: eu vim até aqui, já já eu serei ascendido aos céus, vou morrer numa cruz, vou ressuscitar, ascender aos céus e eu vou passar o bastão. Alguém vai continuar essa obra. Quanto à obra de Jesus, você tem que entender que a parte de Jesus, ele já disse algo. Ele já disse o quê? Está consumado. Ele está dizendo: a minha parte eu já terminei. A Bíblia diz que Jesus está em pé, andando de um lado para o outro, fazendo coisas? Não. A Bíblia diz que Jesus está sentado, só senta quem terminou. Jesus está sentado à destra do Pai, esperando o concluir de todas as coisas. A parte dele já está feita. Então quem está fazendo algo aqui na terra hoje? Deus fez por meio de Jesus, agora Deus está fazendo por meio da pessoa do Espírito Santo. Por isso nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo, para cooperarmos com ele. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10, verso 28 e 29. Eu gostaria que você, que está anotando a mensagem, que você marcasse uma expressão linda que está aí em Hebreus. Procura aí. A Bíblia, o livro de Hebreus, chama o Espírito Santo de Espírito da Graça. Espírito da Graça. Qual é a dispensação que nós estamos hoje, gente? A dispensação da? Então a Bíblia diz que ele é o Espírito da Graça. Esse é o tempo do Espírito Santo, meu irmão. Qual é o ministério do Espírito? João capítulo 15, verso 26. Quando alguém te perguntar qual é o ministério do Espírito Santo, tem muitos textos que você pode usar, mas eu vou te dar esse aqui para você usar. João 15, verso 26. Eu acho ele um dos mais completos para dizer sobre o ministério. O que é ministério? Ministério é trabalho. Qual é a operação? Qual é o objetivo do Espírito Santo? Jesus disse: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. Qual é o ministério do Espírito Santo? Dar testemunho de Jesus. O que é dar testemunho? O que é uma testemunha, gente? Pensa um pouquinho aí. O que você entende quando você fala a palavra testemunha? Alguém que tem provas acerca de algo. Sim ou não? Alguém que é chamado num júri para decidir alguma coisa, né? Quando você está assistindo os filmes e o júri, a situação do julgamento está toda bagunçada, de repente alguém fala assim: eu quero apresentar uma testemunha, né? A defesa quer trazer uma testemunha. Rapaz, a acusação às vezes já fica com a perna tremendo, porque pode ser qualquer pessoa que pode mudar o quadro, assim, da hora para outra. A Vânia está aqui, advogada. Vânia, uma testemunha muda um caso de uma hora para outra, não muda? Né? Às vezes tem alguns julgamentos que vão durando 3 julgamentos, 4, e eu estou errado de pensar que às vezes está indo para um lado e no último julgamento aparece uma pessoa, muda tudo. Uma testemunha muda tudo, meu irmão. Ela é, principalmente se for uma testemunha ocular dos fatos, alguém que viu todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele é chamado a nos dar testemunho sobre Jesus. Então eu quero que você entenda testemunho como dar provas. Dar provas acerca de algo. Qual é o papel do Espírito Santo? Testemunhar Jesus. Dar provas aqui na terra que Jesus está vivo. Dar testemunho, apontar para Jesus. Não foi isso que os discípulos fizeram? A Bíblia diz que os discípulos, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles foram por toda parte fazendo o quê? Testemunhando. Por que Jesus falou para eles esperarem o Espírito Santo?
Porque eles só poderiam dar provas se o Espírito Santo estivesse nele. Porque curar enfermos só Deus pode fazer. Ressuscitar mortos, só Deus pode fazer. Eles tinham uma informação de quem era Jesus, porque eles andaram com Jesus. Eles tinham uma informação, até mais do que você, acerca de quem era Jesus. Mas a informação não era suficiente, porque eles tinham uma informação: Jesus ressuscitou. Eles viram, mas um monte de gente não viu. E o que um monte de gente em Jerusalém viu foi Jesus sendo morto. Aí Jesus fala para eles: espera aqui até do alto vocês serem revestidos de poder, para que vocês possam dar testemunho, dar provas do que o que vocês viram é real, de que Jesus ressuscitou, de que Ele é Deus. Vocês precisam ser apoderados para dar provas. E você foi cheio do Espírito Santo para quê? Pelo mesmo motivo, para revelar Jesus, para dar testemunho de que Jesus está vivo. As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua vida e ver provas incontestáveis de que Jesus vive. As pessoas precisam olhar para a sua vida e dizer: um homem e uma mulher natural não conseguem viver assim. Um homem e uma mulher natural não pode ser assim. Tem algo de sobrenatural nisso. Aí eles vão perguntar o que é. Você vai dizer: é Jesus. Ah, mas Jesus morreu. Não, você está vendo ele vivo aqui por meio de mim. Quantos estão entendendo? Esse é o objetivo do Espírito Santo, dar provas. E os discípulos fizeram isso. Foram por toda parte pregando, né? Aí eles foram compartilhando as informações que eles tinham. Aí quando eles acabavam de pregar, você acha que ninguém gritava lá no meio da multidão e dizia assim: tá vivo nada, isso é história, a gente viu ele pendurado no madeiro, morreu como um maldito, morreu como escória da sociedade, como um homem amaldiçoado. Aí, se você não está apoderado pelo Espírito Santo, você abaixa a cabeça e vai embora, e tem que aceitar, porque eles têm uma outra informação, diferente da sua, que diz que está vivo. Aí agora entra a testemunha na parada. Então o nosso papel é pregar, mas sempre convidar a testemunha para aparecer. E muitas vezes as nossas pregações são muito boas, mas na hora que é para a testemunha aparecer, a gente termina a pregação. Ou então a gente começa a pregar sem convidar a testemunha. Aí as suas palavras não valem de nada, meu irmão. Tem que ter provas. Por isso que, por mais legal que seja uma pregação do Evangelho, bonita, bem organizadinha, ela é incapaz de transformar o homem. Por quê? Porque o Evangelho não é uma filosofia de Jesus, não é a filosofia dos 12 apóstolos. O Evangelho é o poder de Deus para transformação do homem. Por isso, Evangelho e poder são inseparáveis. Se você separa o Evangelho do poder, não tem Evangelho mais. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Jesus está vivo. Como que você prova que Jesus está vivo sem poder? Então você precisa de poder. Quando a multidão falava para eles assim: está morto. Aí eu estou aqui conjecturando, imaginando. Eles podiam dizer assim: o que vocês viram Jesus fazer que era sobrenatural? Aí eles gritavam lá: ah, ele curava os doentes, a gente viu ele curar. Então vocês sabem que eu não curo ninguém, né? Eu não tenho poder, os discípulos falando. Sabem disso? Sabemos. Mas Jesus cura? Cura. Então faz um favor para mim, quem tiver doente nesse lugar aqui, dá 2 passos à frente que vocês vão ver Jesus agora. Dava 2 passos à frente, eles oravam, as pessoas eram curadas. Ou às vezes no decorrer da mensagem, como diz o apóstolo Paulo: eu não venho a vós com palavras de persuasão humana. E olha que ele tinha peito para fazer isso. Se tinha alguém naqueles dias que persuadiria qualquer um com o seu linguajar, com a sua retórica, era o apóstolo Paulo, o mais letrado de todos os discípulos, criado aos pés de Gamaliel. O cara poderia ser um grande filósofo naqueles dias. Aí ele diz: eu não venho a vocês com as minhas palavras de persuasão. Por que ele não vai? Porque palavras são só palavras. No final vocês vão me questionar. Por isso eu venho a vós debaixo de poder. Por isso que vocês são transformados. Porque enquanto eu estou pregando, o ministério do Espírito está agindo. Ele está provando no nosso meio que Jesus está vivo.
Como pode um adúltero deixar de ser adúltero? Como pode um ladrão deixar de ser ladrão? Como pode um homem perverso, um homem adúltero acreditar, sabe, no evangelho e a partir disso a sua família inteira ser transformada, a sua história ser transformada? Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus, meu irmão. Nós precisamos do Espírito Santo, meu irmão. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. A igreja precisa entender isso, meu irmão. É o tempo dele, é a dispensação dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Os apóstolos não tinham, vou dizer mais. Na verdade eu vou explicar melhor. Não os apóstolos, mas a igreja primitiva. A igreja primitiva, a grande maioria das congregações, nem pastor tinha, sabia disso? Porque a igreja estava começando, ficava na mão dos anciões. Eles viam os apóstolos, os líderes, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. A maioria das igrejas não contavam com um pastor, como toda igreja no Brasil hoje tem um líder. Outra coisa que eles não tinham, você sabia que eles não tinham as escrituras? Eles não tinham a Bíblia para ler como você tem. Eles não tinham. Muitos deles não tinham acesso nem a Torá. Por quê? Porque os doutores da lei na sinagoga se fechavam para eles, não deixavam eles lerem a Torá, porque acreditavam que eles modificavam a Torá. Então muitos deles não tinham, a grande esmagadora maioria, acesso às escrituras. O Novo Testamento nem se fala, porque estava sendo escrito naqueles dias. Então como esses homens fizeram tudo o que eles fizeram, sem uma vida de congregação confortável como a nossa, sem uma liderança como a nossa, sem a Bíblia como a nossa? Como eles fizeram tudo que fizeram? Porque eles creram na pessoa do Espírito Santo. Eles decidiram não fazer nada sozinho. Eles decidiram não confiar na força do braço deles. Eles trabalharam junto com o ministério do Espírito Santo. Por isso eles tiveram os resultados que tiveram. O Espírito Santo não pode ser apagado do nosso meio, meu irmão. A pior coisa que pode acontecer é a gente viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, porque vai se parecer ao Evangelho, nada mais do que isso. Aleluia. Eu quero falar algumas coisas ainda sobre o ministério do Espírito. A primeira eu já falei. Revelar, anota aí. Revelar Jesus em nós. Assim como ele fez em Maria. A gente vê uma figura em Maria. Quando o anjo vai até Maria, o anjo diz: Maria, você vai conceber Jesus. Você vai conceber o Filho de Deus. Aí Maria diz: como? Como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo. O que gerou Jesus em Maria? O Espírito Santo. O que gera Jesus em nós? O Espírito Santo, que é o Espírito da graça. Aí aqui tem uma chave. Maria, ela diz como. Eu tenho que dar uma ajudinha? Eu tenho que ter boas obras? Eu tenho que fazer uma coisinha aqui, outra ali? O que eu tenho que cumprir? Você quer que eu jejum por alguns dias? Olha que coisa linda. O Espírito da graça. Não é à toa que ele é chamado de Espírito da graça. Ei, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Não tem nada a ver com você, não. Você foi vista como agraciada. Agraciada. Você foi escolhida, porque Deus te escolheu, não por causa das suas boas obras, Maria. Não tem que fazer nada, não. Só não pode atrapalhar, como eu sempre digo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai fazer todas as coisas. Pastor, como ter a minha vida transformada? Descerá sobre ti o Espírito Santo e ele vai fazer todas as coisas. E o que você tem que fazer? Não dar trabalho para ele, não estragar, não botar o seu dedo, apenas deixar Deus trabalhar com a sua palavra. Então o papel do Espírito Santo continua sendo o mesmo que ele fez em Maria: gerar Jesus em nós, gerar Jesus em mim todos os dias. Jesus tem que estar mais maduro em mim do que o que ele estava há 2 anos atrás. Jesus tem que ser mais real nas minhas atitudes hoje do que ele era 2 anos atrás, porque senão essa gestação está com problema. Tem que haver desenvolvimento. A criança foi crescendo dia após dia em Maria, e Jesus tem que ser revelado em nós mais do que ontem, mais do que o ano passado. Quando eu sei que o meu caminhar com Jesus está saudável?
é que você, a cada dia que passa, se parece mais com Ele. A cada dia que passa, a barriga está maior, amém? A cada dia que passa, e é interessante isso, porque no começo da gravidez da Nathalie, ela tinha que dizer para os outros que ela estava grávida. Por quê? Porque não tinha nada, né? Se alguém perguntasse, questionasse ela sobre provas, ela tinha que mostrar o exame. Não, eu estou grávida assim. Como é que você sabe? Eu sei porque eu sei. Não é assim o novo nascimento? Quando você nasce de novo, às vezes você não tem muito fruto ainda não, porque falta renovação de mente ainda. Algumas atitudes dentro de casa ainda são as mesmas, mas com uma diferença: quando você fala o que você falava antes de Jesus, vem aquele santo constrangimento, tipo, eu não sou assim mais, tem alguma coisa errada, eu não posso agir assim. Muda o sentimento, muda a consciência que é transformada. Mas no começo da caminhada, aquele que nasce de novo, muitas vezes ele fala assim: eu me rendi a Jesus, eu me converti, eu mudei. As pessoas ficam assim: duvido, não acredito, me dá provas. Você tem alguma prova? Aí você mostra para ele o exame médico, as escrituras. Eu creio no que está aqui. Mas como é que você sabe? Às vezes, a Nathalie, logo no comecinho da gravidez, por mais que não tinha barriga, ela já sentia algo dentro dela. A Bíblia chama isso de testemunho interior. Para mim, se alguém pedisse provas, eu não tinha o que fazer a não ser mostrar o exame médico. Mas a Nathalie podia dizer assim: eu sei porque eu sei, porque eu não sou mais a mesma, tem algo mudando dentro de mim. Quantos estão entendendo essa analogia, gente? Tem algo mudando dentro de mim, já está diferente. Quando você se converte, alguém diz assim: prova para mim. Chega uma hora que você fala: olha, eu sei porque eu sei, eu sei porque eu sei. Você tem uma informação interior. Agora, fica sempre assim? Se for um processo de gravidez saudável, vai ficar sempre assim? Não. O processo de gravidez saudável vai expor a nova natureza que está dentro de você. O processo de gravidez saudável, daqui a 2, 3 meses, alguém já fala: nossa, você está com uma barriguinha? Está comendo muito? Não, estou grávida. E chega uma hora que ninguém questiona mais se está comendo muito ou não. Todo mundo está vendo que é gravidez. Está na cara, está evidente. Então, uma conversão saudável, um processo de conversão saudável, é que no passar dos dias Jesus esteja mais evidente em você. Se Jesus não está mais evidente em você hoje do que ele estava 5 anos atrás, se você não está vivendo um processo contínuo de crescimento espiritual, você precisa questionar a saúde disso. Precisa ver o que está acontecendo, por que você não está desenvolvendo. E cada um aqui vai ter uma resposta diferente. Mas você não pode se acomodar com isso. Amém? Pastor, mas eu perdi muito tempo, meu irmão, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Ficar choramingando não vai mudar nada. Decida aqui hoje mudar o que tem que mudar e voltar a crescer. Amém? Para que todo mundo possa ver: ó, Jesus está ali, ó, o Tito está ali na Nathalie, não tem o tamanho da barriga dela. No finalzinho da gravidez, o pessoal fala: vai estourar, vai explodir essa barriga. Que alguém olhe para você e vai ver se Jesus está explodindo no seu rosto. Jesus, dá para ver Jesus no seu olhar, dá para ver Jesus do jeito que você anda. Como é que a grávida anda? Ela está contando para todo mundo que ela está grávida. Então que quando você andar, que quando você falar, quando você comer, quando você fizer qualquer coisa, quando você estiver com a sua esposa no teu casamento, tudo que você fizer na faculdade, eu não consigo achar a palavra. Olha, dá um glória aí, meu filho, dá um glória aí, ajuda aí, olha aí. Aleluia. Esteja, aleluia, obrigado, Jesus. Esteja evidente. É porque por dentro eu estava orando em línguas, gente. Por dentro eu estava orando em línguas, aí eu quase pulou para fora. Esteja evidente em você que você está grávida. Que na sua faculdade todo mundo sabe, tem uma outra pessoa ali dentro. Não é mais a mesma, é Jesus. Amém? Um outro trabalho do Espírito Santo. Primeiro, diga comigo: revelar Jesus em nós. Diga, revelar Jesus em nós. Diga mais uma vez: revelar Jesus em nós. Agora diga assim: revelar Jesus através de nós.
Diga, revelar Jesus através de nós. Então o papel do Espírito é revelar Jesus em nós e através de nós. Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra, meu irmão. Somos o corpo de Jesus na terra hoje. Jesus deveria andar na terra eficazmente por meio da igreja, tanto quanto andou por seu corpo terreno. Jesus deveria ter os mesmos resultados que ele tinha andando de forma corpórea na terra, andando por meio da igreja. Se alguém perguntar, cadê Jesus? A gente deveria poder dizer, está aqui. Vai lá na minha igreja que você vai ver. Você olha para aquele povo, você só pode ser Jesus. Ninguém pode dar esse fruto se não for Jesus. Um homem natural não pode ser assim. Só pode ser poder de Deus, meu irmão. Então Jesus curava. E ele cura ainda. Ele ainda tem um corpo. E esse corpo somos nós. Eu tenho uma mensagem na internet que eu digo que é necessário a igreja tirar Jesus da cadeira de rodas. Tirar Jesus da cadeira de rodas. Porque nós ficamos questionando por que isso e aquilo não acontece mais, quando na verdade nós somos o corpo e o cabeça continua querendo fazer as mesmas coisas. O que falta é tirar Jesus da cadeira de rodas. Como corpo, dar mobilidade para o cabeça e fazermos aquilo que ele fazia. Jesus ainda quer curar. Jesus ainda quer ressuscitar os mortos. Jesus ainda quer amar as pessoas. Jesus ainda quer salvar as pessoas. Porém, hoje ele faz isso por meio desse corpo que está aqui. Se você sentar sua bunda na cadeira e toda vez que Jesus, na palavra, disser o que você tem que fazer, você der uma desculpa, você está colocando Jesus na cadeira de rodas. E o mundo está dizendo que Jesus não é mais a mesma coisa. Quando o cabeça, que é o que ele é na sua plenitude, continua sendo o mesmo. Mas o corpo não dá mobilidade para ele. O corpo não dá mobilidade. A cabeça deseja andar e o corpo não quer ir. E o cadeirante é assim, ou não? O cadeirante, o cérebro dele funciona perfeitamente. Envia mensagem, mas não, a mensagem sai da cabeça, mas não chega no corpo. A mensagem na cabeça continua sendo a mesma: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem do cabeça continua sendo a mesma: ide por toda parte, desfazendo as obras do diabo, manifestando o favor e a justiça de Deus. Tudo isso o cabeça ainda quer fazer, só que agora ele tem que aturar esse corpinho aqui, que é muito teimoso às vezes. Amém? Por isso é necessário a gente renovar nossa mente com a mente de Cristo, para que ele tenha mais controle sobre nós. Aleluia. Caminhando para o término, abra sua Bíblia comigo em Efésios 4:16. Um outro trabalho do Espírito Santo aqui na terra, dentre muitos, mas algo que eu quero também destacar essa noite. Efésios capítulo 4, Efésios 4, verso 16. Aleluia. Todos acharam? Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce a edificar-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é o papel do Espírito Santo que Efésios 4:16 está dizendo? O mesmo que a gente vê ele fazendo lá no vale de ossos secos. A Bíblia diz que de um vale de ossos secos, Deus arrancou um exército. O que aconteceu ali? Parte a parte os ossos começaram a se juntar e formaram um esqueleto. Depois veio os tendões, veio os músculos, mas ainda assim era um soldado que não podia fazer nada. Deixou de ser osso e agora era um corpo, mas que não tinha vida. O que fez aquele exército se tornar um exército de verdade? A Bíblia diz que soprou um vento, o vento do Espírito Santo, e fez aquele exército andar perfeitamente, tornou aquele exército saudável para fazer o que tinha que fazer. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Pegar todas as nossas diferenças, que cada um aqui tem uma diferença um do outro, cada um aqui foi chamado para um propósito, cada um aqui carrega uma identidade,
pegar tudo isso e transformar isso em um corpo só. Meu Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso, gente. Por isso que eu não consigo acreditar que tem pastor pastoreando sem o Espírito Santo. Não tem jeito. Você fazer um monte de gente que pensa diferente, que tem chamados diferentes, que pensam muitas vezes diferente porque foram chamados para coisas diferentes, e fazer esse povo caminhar todo mundo junto na mesma direção, se encaixando, se amando. Meu Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. E como pastor eu já tentei algumas vezes. Quantas vezes eu tive que virar para uma situação e falar assim: bobo sou eu que estou tentando resolver isso, e orar e falar: Espírito Santo, só você pode resolver isso. Unidade no corpo de Cristo só é possível pelo trabalho do Espírito Santo. O que a gente faz é cooperar com Ele por meio das Escrituras. O que a gente faz é crer nas Escrituras para cooperar. Mas ainda que eu pregue a Bíblia para vocês aqui, de Gênesis a Apocalipse, detalhe por detalhe sobre unidade, se não for a pessoa do Espírito Santo, a gente não se torna um. Por isso a gente precisa do mover do Espírito, meu irmão. É Ele que vai formar o corpo de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, é Ele que está ornando a noiva, meu irmão. É Ele que está preparando a noiva para Jesus. Jesus não vai vir, Jesus não vai vir buscar, Jesus não vai vir buscar uma igreja esquartejada, um Frankenstein. A igreja ainda é um Frankenstein ainda. Eu acho que a igreja brasileira já tem pé, já tem mão, já tem orelha, já tem coluna. Por que eu acho que já tem? Porque alguns anos para cá, o Espírito Santo ressuscitou a mensagem dos dons ministeriais. De uns anos para cá, Jesus ressuscitou a mensagem dos 5 dons ministeriais. A gente já está vendo na igreja brasileira o apóstolo ir devagarzinho chegando para o seu lugar, um apóstolo genuíno, né? Eu sei que você tem na sua cabeça muitas figuras de apóstolos, né? E que te dá uma resistência, mas aprenda uma coisa, meu irmão, não é porque tem alguém fazendo errado que a gente vai deixar de crer no certo. O apóstolo bíblico, ele existe, e ele está cada vez mais encontrando seu lugar no corpo da igreja brasileira. A gente está vendo os mestres se levantando, amém? Sem carecer de aceitar uma outra posição de ministerial para poder ter cargo na igreja. A igreja cuidando dos seus mestres. A gente está vendo os profetas. A gente está vendo o mover dos evangelistas, que estão deixando de ser quase pastores, né? Porque em muitas igrejas o evangelista é só alguém que é quase pastor. É alguém que está estudando para ser pastor, então antes ele é evangelista. Quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver, né? Filipe, um evangelista bíblico que nós temos como exemplo, de um pastor local? Absolutamente nada. São ministérios distintos. Então nós estamos vendo os 5 dons já no meio da igreja. Mas qual que é o problema? A gente está vendo um corpo, mas um corpo desajustado ainda, né? Tá andando, a igreja está andando? Tá, graças a Deus. A gente está vendo os dons espirituais voltando. O sobrenatural de Deus está voltando. A igreja está se movendo, está indo para a rua, palavra de conhecimento nas ruas, palavra de sabedoria, mas ela está andando meio estranha, sabe? As coisas estão ainda desajustadas, mas o Espírito Santo está fazendo isso agora. Ele está nos ajustando. Então nós temos que nos ajustar aqui em Juiz de Fora, para nos ajustarmos também com quem está lá em Belo Horizonte, com quem está lá nos Estados Unidos, para que Cristo não venha buscar uma noiva Frankenstein, pedaços, como eu disse há pouco tempo para um jovem. Olha, sabe por que existe muita denominação? Sabe por que existe muita denominação? Porque quando você diz na sua igreja que você é mão, e lá todo mundo é pé, ao invés deles falarem assim: graças a Deus tem uma mão aqui, vamos ficar mais próximo de virar um corpo. Aí o líder, ou às vezes o povo da igreja olha para a mão e fala: ai, você é muito diferente para nós. É claro, não é pé, é mão. E as partes do corpo por acaso são iguais? Sim ou não? Não. Às vezes até a mão da gente é diferente uma da outra. O pé é um maior que o outro, não é? Os dedos de um pé de um jeito, os dedos do outro pé de outro. Então, querido, aí aparece lá o cara que é mão numa igreja que só tinha pé. Ao invés de todo mundo celebrar e dizer graças a Deus, agora só falta a orelha, só falta os olhos, só falta braço. A gente está caminhando para a perfeição, para ser um corpo.
Aí o povo fala assim: não, ele é mão, manda embora. Aí o cara vai lá e funda a igreja das mãos dos últimos dias, que vai ter só mão, porque toda vez que aparece um braço, ele lembra do que fizeram com ele e acaba fazendo a mesma coisa, manda o braço embora e montar a igreja do braço dos últimos dias. Quando a gente vai entender que a igreja manifesta a multiforma de Deus, gente? Que ninguém tem que ser igualzinho a todo mundo, hein? Quando que a gente vai entender isso? Que a gente vai dar espaço para o Espírito Santo glorificar a Deus com a unidade. Porque a unidade glorifica a Deus, sabe por quê? Porque segundo o homem, ela é impossível de acontecer, meu irmão. Pela mão do homem, ela é impossível de acontecer. Então, quando ela acontece, ela glorifica a Deus. Porque todo mundo olha e fala: só pode ser Deus isso aí. Fulano e fulano andando juntos, servindo no mesmo ministério, abrindo mão de uma série de pensamentos, de ideais, para poder caminhar na mesma direção, suportando um ao outro em amor, olhando um para o outro no espírito, não na carne. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Glória a Deus. Então o papel do Espírito Santo, meu irmão, é esse. Também é preparar, preste atenção nisso aqui, preparar uma esposa para Jesus. Marca aí na tua Bíblia, Gênesis capítulo 24, verso 53, ou no seu caderninho, onde você está anotando. Gênesis, você está aprendendo alguma coisa? Gênesis capítulo 24, verso 53. Abraão pediu ao servo dele, Eliezer, para buscar, olha isso aqui que coisa linda, para buscar uma noiva para o seu filho, Isaac. Busca uma noiva para o meu filho. Quem que é o Espírito Santo aqui, gente? O Espírito Santo é Eliezer. O Espírito Santo aqui é o servo que vai buscar uma noiva para o filho. E aqui Deus, agora sim, né? Agora sim Deus aqui é Abraão. É porque havia muitas analogias hoje, a cabeça começou a fritar. Aqui Deus é Abraão. Abraão diz: vai lá e busca uma noiva para mim. E Deus está dizendo: vai lá e prepara uma noiva bela para o meu filho Jesus. Aí olha que coisa linda. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Ornou ela, meu irmão. O Espírito Santo está vestindo a gente, meu irmão. A Bíblia chama as nossas vestes de justiça, obras de justiça. O Espírito Santo está mudando a gente, está transformando a gente, está ornando a gente para Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo a gente consegue encontrar ele também na linda história de Esther. Esther apontando para a igreja, apontando para a noiva de Jesus. E o Espírito Santo é o eunuco que prepara Esther para conquistar o rei. E eu disse aqui no final da conferência que Esther sabiamente decidiu ouvir o eunuco, decidiu ouvir o Espírito Santo, porque havia, antes dela se encontrar com o rei, antes de Esther se encontrar com o rei, você sabe que ela poderia ter escolhido qualquer veste, qualquer roupa, qualquer joia, para ela ficar o mais bonita que ela achasse que fosse. Mas Esther sabiamente virou para o eunuco e disse: escolhe para mim, fala para mim você, o que o rei gosta de, qual que é o tipo de peça que o rei gosta. E o eunuco vestiu Esther. Então Esther se despiu de si mesma para se vestir daquilo que atraía o noivo. Muitas vezes a gente quer o que a gente acha bonito no outro. Eu quero ser pastor porque eu acho bonito pastor. O que vai atrair o noivo não é o que você acha bonito, é aquilo que ele gosta. Que você possa decidir no teu coração, meu irmão, agradar ao noivo. Qual é o propósito de Deus para você? Mas tem muito status ser ministro, tem muito status ser isso e aquilo. Se Deus te chamou para ser um microempresário, se Deus te chamou para ser um grande empresário, se Deus te chamou para ser um enfermeiro, aí você vai chegar diante do noivo com aquilo que você gosta ou com aquilo que ele gosta?
Muitas vezes o que o noivo gosta não é mirabolante quanto aquilo que você quer, mas a Bíblia nos convida a levar os nossos pensamentos cativos à mente de Cristo, abrir mão daquilo que eu gosto para agradar aquele que me chamou. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Ei, aqueles que foram chamados, eles evitam se distrair com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então o que vai agradar a Deus no seu propósito? Saiba de uma coisa: a plenitude de alegria que você procura não está em fazer as coisas para agradar as outras pessoas, para se comparar com as outras pessoas. A abundância de alegria que você procura está no centro da vontade de Deus. Está onde você nasceu para estar, fazendo o que você nasceu para fazer. Então coopere com o Espírito Santo, deixando Ele ornar você, deixando Ele transformar você na noiva linda de Jesus. Coopere com o Espírito Santo, porque olha só que coisa linda. No finalzinho: também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Também deu lindos presentes a seu irmão e a sua mãe. Eu acredito que aqui nós poderíamos facilmente encontrar os 5 dons ministeriais, que também são presenteados. Por quê? Porque estão trabalhando para a edificação da noiva de Cristo. Esse é o nosso desafio, meu irmão. Como ministro, agora falando de mim, como ministro do Evangelho, como outros que estão aqui, que foram chamados para dentro do presbitério, que estão nos 5 dons ministeriais, o nosso desafio é ajudar o Espírito Santo a preparar a noiva de Jesus. E nós seremos recompensados, meu irmão, certamente. Certamente que Ele vai nos recompensar por esse trabalho. Esse é o nosso desafio, meu irmão. Agora, o quanto eu conheço de ministros que, ao invés de preparar a noiva para o Espírito Santo, estão se deitando com ela. A noiva não é nossa, meu irmão. O nosso prazer não pode estar na noiva. O nosso prazer precisa estar em agradar ao noivo. Esse é o nosso desafio. Não é à toa que quando os reis chamavam pessoas para cuidar do seu harém, cuidar das suas mulheres, eles eram castrados. Por quê? Para que eles não se deitassem com a mulher do rei. O desafio para nós, como ministros que cooperam com a edificação do Espírito Santo na noiva, é sermos castrados, gente. Nós, como ministros, precisamos ser castrados. Não podemos nos deitar com a igreja. O nosso prazer precisa ser agradar ao nosso Senhor, não a igreja. Agradar ao Senhor. Não podemos nos deitar com a obra de Deus, meu irmão. Precisamos manter o nosso coração puro, preparando a noiva, como amigos do noivo. Quando ele voltar, nós podemos dizer: está aqui Jesus, está aqui Jesus, a sua noiva. Eu me esforcei junto com o Espírito Santo. E qual que é o nosso maior galardão, dentre muitos que certamente nós vamos ganhar e vamos até nos surpreender? Eu acho que o maior galardão é o que nós vamos ouvir: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Fiel ao quê? Ao propósito. Você não se contaminou com as coisas dessa vida. Você não se deitou com a igreja. Continuou cumprindo o seu propósito. Amém? Por fim, eu quero ler João 16, verso 13. Quando vier, porém, aquele, isso aqui também é o trabalho do Espírito Santo. Porquanto vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Qual é o papel do Espírito Santo? Nos guiar a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo nos revelará Jesus. O Espírito Santo nos revelará Jesus. E ele fala assim, ó: além de guiar vocês em toda a verdade, ele vos anunciará as coisas vindouras. Então aqui nós encontramos o outro trabalho do Espírito Santo. Além de nos contar a verdade, além de nos revelar Jesus, é de nos revelar o futuro da igreja, nos revelar o fim de todas as coisas. E não é isso que nós estamos falando aqui?
que o Espírito Santo está fazendo agora? Nos preparando para o fim de todas as coisas, nos preparando para sermos buscados pelo Senhor. Agora eu quero te dar aqui 3 maneiras de cooperar com o Espírito Santo, dentre outras que eu já deixei no caminho aqui da pregação. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Aonde que o Espírito Santo fala com você, meu irmão? No teu coração. Como eu falei logo no início, testemunho interior. Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Verso 26 ao 28. Por que eu estou fundamentando com esse texto? Porque quando eu falo que o Espírito Santo fala no teu coração, a maioria de vocês aprendeu a seguinte frase, né? O coração do homem, o seguinte versículo, né? Embasam a vida de vocês nesse versículo. O coração do homem é enganoso. Só que você tem que entender que a revelação de Deus é progressiva, meu irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. E vos darei um novo coração. Eu quero que você entenda também que coração que eu estou dizendo aqui não é como a cultura brasileira nos ensinou. Porque na cultura brasileira, sinônimo de coração para nós é emoções, é alma. Coração aqui na Bíblia é espírito, homem interior. A sua alma realmente, ela é enganosa. Ela se apega às circunstâncias favoráveis, às coisas que ela está vendo em volta. Agora, o seu coração, o que a Bíblia chama de coração, não é enganoso. O seu coração é o seu espírito, e o seu espírito é um novo espírito, e no seu espírito há o Espírito de Deus. É aí no seu coração que o Espírito de Deus revela a vontade de Deus. Quem pode conhecer a mente de Deus? O apóstolo Paulo diz: quem pode conhecer a mente de Deus, senão o Espírito de Deus? E o Espírito de Deus revela essas coisas ao nosso espírito. Então entenda algo, meu irmão. Eu sei que é difícil, que tem que ser uma quebra de paradigma. O coração do homem é enganoso, o homem não nascido de novo. O homem da velha aliança, o coração dele era realmente enganoso. Mas agora não é a opinião do pastor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ezequiel 36, verso 26 ao 28. E vos darei um novo coração. Então nós iríamos receber aqui um novo coração. E vos darei um novo coração, e derramarei, como se não fosse suficiente, um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitareis para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui as escrituras estão falando, de algo que ainda vai acontecer, ou algo que já aconteceu, gente? Já aconteceu. Aonde que aconteceu? Em Jesus. Quando que nós nascemos de novo e ganhamos um novo coração? A Bíblia diz: quando nós nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nos tornamos uma nova criatura aonde? Por que a Bíblia nos chama de nova criatura se você é tão feio quanto você era antes? Né? Alguns melhoram por causa do sorriso, que a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto mais bonito, né? Não é uma plástica assim, né, 100%, mas dá uma recalchutada boa, você ri. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas se você tinha nariz grande antes de converter igual o meu, depois que você converte não diminui não. Infelizmente, continua o mesmo tamanho. Se você, deixa eu ver, se o seu cabelo era louro, ele continua sendo louro, ainda que você pinte, mas ele continua na sua essência sendo louro. Se você tinha 1,50 m,
Depois que você se converte, você vai continuar tendo 1,50 m. Se você estava com 80, 95 quilos, um pouco acima do peso que você gostaria, e você se converte e não parar de comer, vai até aumentar. Né? Eu que o diga. Eu estou nesse processo. Você olha assim e fala assim, pastor, está bem grávido de Jesus. Está mais do que o ano passado. Continua a mesma coisa. Então por que a Bíblia fala que tudo se fez novo? Por que a Bíblia fala que você foi feito um novo homem e uma nova mulher? Porque você nasceu de novo na sua essência, naquilo que realmente você é. Você não é o seu corpo. O seu corpo, se Cristo Jesus não voltar, ele vai se corromper, vai virar pó. Mas quem você é eterno. E o seu espírito foi renovado, foi transformado, nasceu de novo, que quer dizer que você será um eternamente com Deus. Então isso aqui que está em Ezequiel era uma profecia, para nós já é realidade. Então aonde o Espírito de Deus fala? No teu coração, no teu interior. Todo pastor, todo discipulador, todo pai espiritual precisa discipular apontando para Jesus. Precisa ensinar os seus discípulos a serem guiados pelo Espírito Santo. Se tem uma coisa que me chateia, é ver cristãos com 15 anos de igreja, que até hoje ainda precisam ser guiados pela liderança, senão faz besteira uma atrás da outra. Mas muitas vezes a culpa é da própria liderança, que nunca ensinou essa pessoa a olhar para dentro de si. Nunca ensinou essa pessoa, ao invés de buscar vozes fora, buscar a voz interior. Qual é o papel do discipulador? O que eu faço aqui, discipulador? Vamos ver o que a Bíblia diz? Depois você fala assim com ele, agora você ora. A Bíblia diz isso. Agora você ora. E o Espírito Santo vai falar no teu coração. Nós precisamos ensinar as pessoas a ser guiadas pelo Espírito Santo, meu irmão. Senão nós vamos continuar tendo essa igreja infantil que a gente tem em boa parte do Brasil. Nós precisamos ensinar a igreja a andar sendo guiada pelo Espírito Santo, porque pastor não é onipresente, pastor não é onisciente, pastor não está em todo lugar, mas o Espírito Santo vai estar com você. Ande sendo dirigido pelo Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala no teu coração, e como é ele falando? A Bíblia diz: e a paz de Cristo será o árbitro do seu entendimento. Árbitro é juiz, né? É ele que vai dizer a hora da bola correr, a hora da bola parar. Ele que vai dizer é falta, não é falta. Peça ao Espírito Santo para gerar paz no seu coração com relação às decisões que você precisa tomar. E sempre vá para as Escrituras, porque lembra que o Espírito Santo testemunha Jesus? O Espírito Santo sempre vai apontar para as Escrituras. Meu querido, o desejo do meu coração é que você aprenda a trabalhar e a cooperar com o ministério do Espírito Santo.